Olá, meu nome é Isabela Lapa e a gente está aqui para mais um Fica a Dica. Esse mês de julho é celebrado o Dia da Gastronomia Mineira. Então, apesar dessa data acontecer no dia 5 de julho, eu acredito que a gente pode celebrar o mês inteiro. Foi por isso que eu convidei a Simone Lopes, que assim como eu é apaixonada por gastronomia mineira, para conversar um pouco sobre a importância dessa data e também sobre algumas histórias da gastronomia do nosso estado. Conta para as pessoas quem é você, fale um pouco de você. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou feliz demais de estar aqui. Eu sou a Simone Lopes, eu sou analista técnica lá do Sebrae Minas, trabalho com o programa Prepara Gastronomia e tenho a grande oportunidade de viajar todo o nosso estado, conhecendo a gastronomia mineira e os pequenos negócios que fazem essa gastronomia chegar até o público em geral. Uma coisa que você fala muito, né, eu vejo muito nos trabalhos, é que a gastronomia, ela tem um lado afetivo, mas tem um lado também de identidade cultural. E esse aspecto eu vejo que as pessoas comuns, né, que vivem só a gastronomia, não conhecem. O que é essa identidade cultural? O que é esse conceito? O que forma uma identidade cultural? Bem, a gastronomia, ela se mistura à cultura, né, dos territórios. E a cultura alimentar, ela é influenciada por vários fatores. Então, nos trabalhos que a gente acompanha e nos trabalhos de pesquisa que nós fazemos, a gente considera 3 pilares principais que influenciam nessa cultura alimentar, que são os ingredientes e aquele território físico, o bioma, né, e o clima daquele território. Então, esses ingredientes, eles fazem parte dessa cultura alimentar. As receitas, que são diretamente influenciadas pelas pessoas. Então, ingredientes, o território, as receitas, o que é típico de um lugar e as pessoas que estão por trás dessa cultura alimentar formam o que a gente chama de gastronomia, que é o que chega para o grande público. Então, Minas Gerais é muito diverso e a gente tem diversas características e diversas formas de se ver a cozinha mineira em vários locais do estado, né? Então, isso é bem legal e mostra muito como que Minas são muitas e quanto é rica essa nossa cultura alimentar. E é interessante a gente pensar nisso porque eu vejo, até que a gente está perdendo isso ainda bem nos últimos anos, mas eu vejo que assim, a gente teve um período aqui em Minas, no país, que a gente valorizava tanto os ingredientes de fora, as receitas de fora, a gente adorava ir naqueles restaurantes de cozinha internacional e não gostava de pagar mais caro ou não queria entender da nossa gastronomia, né? Não só mineira, mas também brasileira. E quando a gente pensa em Minas, que o nosso forte é a gastronomia, a gente é a cidade criativa da gastronomia, a gente tem um lado também que eu acredito que é importante as pessoas saberem, da quantidade de negócios e pequenos negócios que movimentam a economia. Você tem alguns dados para passar para a gente? Sim, então é um setor que emprega muitas pessoas e que muitas famílias estão por trás desses pequenos negócios que trabalham com alimentação. Então, em Minas Gerais, com dados da Receita Federal agora do mês passado, a gente tem cerca de 177 mil pequenos negócios de alimentação. Então, é um número muito grande de pequenas empresas que têm famílias por trás e pessoas envolvidas no ato de servir, né? Então, é de proporcionar a experiência para o cliente por meio da gastronomia. E a nossa cozinha mineira, ela é diversa e ela traz muito da afetividade, né? Então, do sentimento de acolhimento. Então, o mineiro, ele tem essas características. Só que eu acho que Minas vem se destacando muito também por conseguir trazer esse lado afetivo e essas características culturais muito enraizadas para o contemporâneo também. Então, a gente hoje consegue receber muito bem o turista. Em Belo Horizonte também, né, no interior, com comida mineira, mas que conversa também com o atual. Então, acho que isso também é um atrativo muito grande de Minas Gerais, sabe? Sim. E a nossa cozinha mineira tem evoluído muito nesse aspecto também. É aquilo da gente preservar a história, mas sem esquecer que ela pode acompanhar as tendências, pode acompanhar a forma de consumo. E eu sempre penso sobre isso, que quando a gente fala na cozinha mineira e na nossa forma de valorizar os produtores pequenos, a gente está falando de tudo que hoje a gente pensa que é sustentabilidade. Porque não tem nada mais sustentável que valorizar uma cozinha que você sabe a origem. Exato. E comprar no micro território, isso faz muita diferença. Então, pensar que em cidades médias ou pequenas, que o que precisa para dar vida àquele cardápio
que tem identidade, está ali no entorno. Então, isso é extremamente importante e sustentável, né? E a gente vê que os pequenos negócios mineiros, eles estão conseguindo ir por esse caminho, né? De trazer o pequeno produtor, de mostrar a origem do produto. Minas Gerais tem um trabalho fantástico com os produtos que são tradicionais, como o nosso queijo, que tem várias regiões que são reconhecidas, né? O nosso queijo Minas artesanal. Os cafés também, que são cafés de excelência, que são premiados no mundo todo. Isso tudo está misturado com os restaurantes, com os bares, com os cafés. Então, esses pequenos negócios, eles têm conseguido trazer esses produtos muito importantes, né, para consumo dentro dos restaurantes. Acho que isso é um caminho muito interessante que a cozinha mineira está trilhando nos últimos tempos. Sim, e isso é legal porque, por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente tem uma diversidade de atrações, mas quando você vai para o interior de Minas, para cidades pequenas, a atração é a comida. Exato. Né? Tem a igrejinha, a pracinha, mas a comida e as pessoas é que compõem a viagem. Né? E nessas suas viagens, conta pra gente assim, algum lugar que você fala, nunca imaginei, uma receita, um prato, algo que te marcou muito. É até difícil falar, porque como eu viajo, né, para muitas regiões, eu vejo muita riqueza e muita diversidade, mas assim, vou citar 3, assim, que eu acho que são muito marcantes para mim e que são totalmente diferentes. Então, acabei de chegar de Paracatu, que é uma cidade no noroeste de Minas Gerais, tá mais próxima a Brasília do que a BH, e é uma cidade que respira gastronomia. E eles são reconhecidos pela excelência e pela tradição das quitandas de Paracatu. Então, a cidade tem orgulho de pertencer a essa história, sabe? Então, eles têm orgulho e mostram muito bem as quitandas. Então, as quitandas de Paracatu são inesquecíveis e eles, inclusive, estão essa semana com o festival. É um trabalho muito legal. Outro lugar surpreendente que eu tive o privilégio de conhecer sobre essa lente da gastronomia é a região do Vale do Peruaçu, no norte de Minas, a cidade de Januária, Itacarambi, Bonito de Minas, Pedras de Maria da Cruz, que são cidades pequenas ali no entorno do Parque Cavernas do Peruaçu, que tem uma gastronomia maravilhosa e super diferente do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. Então, lá eles têm um prato muito típico, que é o picado de arroz, que é um arroz com piqui, algumas carnes, mas que é bem diferente do arroz com piqui inteiro que a gente vê, sabe? É o piqui picadinho assim no meio do arroz e é um prato sensacional, muito rico e a cara de Minas Gerais. E um outro território assim que me chama muita atenção está no sul de Minas, que é a região de Poços de Caldas, que eles têm uma gastronomia maravilhosa, super refinada, super contemporânea, que tem influências da imigração italiana muito forte que aconteceu lá e também de um movimento muito tradicional de hotéis, grandes hotéis que recebem os turistas com pensão completa. Então isso também é algo mais recente do que a história da cidade, mas que influenciou muito na forma de servir o turista com relação à alimentação. Então, são territórios de Minas Gerais totalmente diversos e que valem todos serem visitados com o olhar da gastronomia. E é legal porque você trouxe lugares um pouco mais distantes. Porque quando a gente pensa aqui em passear, a gente fala Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Diamantina. Mas essas riquezas mais distantes, elas impactam mais exatamente porque a gente é um estado tão grande que a cultura muda muito de um lugar para o outro, né? A região do Peruaçu, para mim, você sabe, esse olhar gastronômico eu nunca fui, mas, gente, as cavernas, vocês, assim, precisam ir, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Isso. E Poços de Calda, é interessante que eu estive lá no ano da pandemia, em janeiro daquele ano. E lá, quando eu conversava com as pessoas, ia nos bares e falava que era de Belo Horizonte, eles ficavam surpresos, porque a maioria dos turistas que eles têm são de São Paulo. E como que é importante a gente valorizar uma região tão rica? Não, com certeza. E o turista de São Paulo que vai para Poços de Caldas, ele quer encontrar Minas Gerais lá. E ele encontra, né, com as características daquele território, mas Minas está muito bem representada lá também. Então, eu acho que isso também é muito legal. Acabei de me lembrar de um outro local que também não é tão visitado, mas que tem uma riqueza da cultura alimentar muito forte, que é Teoflotone, no Vale do Jequitinhonha, que está fora do eixo turístico do Vale do Jequitinhonha, que está muito
forte ali com Diamantina, mas que tem uma cultura assim excepcional. Eles têm uma carne de sol maravilhosa e eles têm influência da imigração alemã. Então eles têm uma comunidade alemã lá em Teoflotone que influenciou muito nas receitas e no modo de fazer da cozinha lá desse território. Então assim, a gastronomia ela é muito vasta e quanto mais a gente viaja por Minas Gerais, mais a gente quer descobrir, conhecer e provar. Sim. Agora me conta uma coisa, nessas descobertas todas, tem algum ingrediente que você fala assim, gente, como é que eu vivi tanto e não sabia que isso existia? Uma coisa assim que foi marcante. Na verdade, assim, eu sou da Zona da Mata de Minas Gerais, então muitas coisas que eu tenho contato eu realmente não conhecia, né? Então, acho que os frutos do cerrado, que são muito presentes na cultura alimentar de Minas Gerais, na região noroeste, na região do Vale do Jequitinhonha, eles são muito importantes. Então, buriti, baru, isso é muito presente no prato do mineiro. E a gente, muitas vezes, aqui em Belo Horizonte, não tem acesso a esse tipo de ingrediente. O próprio piqui, que eu fui provar depois de bem mais velha e amei, é um ingrediente delicioso, assim, e perfumado e que é muito forte, muito característico. Então, assim, muitos ingredientes muito curiosos e que estão na vida do mineiro, assim, na cultura do dia a dia das pessoas, nas casas das pessoas, de um lugar para o outro. Isso varia muito, mas eu acho que os frutos do cerrado, eles estão muito presentes na nossa cozinha mineira e eu acho que eles são surpreendentes. Sim. Agora aqui, por exemplo, lá em Andradas, também é muito forte pelas quitandas. Mas deve ser bem diferente dessas de Paracatu, porque eu nunca fui em Paracatu, mas pelas fotos. O modo de fazer, às vezes o ingrediente é o mesmo, mas o modo de fazer interfere na questão do sabor, mas também é uma questão cultural esse modo de fazer, né? É muito cultural. E, inclusive, como eles chamam, né? Em Paracatu eles chamam de quitanda, em Andradas eles chamam de biscoitinho. Biscoitinho, é verdade. Então, bolachinhas, na verdade, bolachinhas. Então, tem as fábricas de bolachinha e é assim, aqueles biscoitos que você serve para sua visita, quando vai receber alguém em casa. Então, eu acho que o modo de servir ele é semelhante, mas o modo de fazer é totalmente diferente. Então, em alguns territórios a gente vê o polvilho muito presente nessas quitandas, já em outros territórios a farinha de milho presente, então o fubá. Então, isso também vai variando muito, sabe? E muitos territórios, até Congonhas aqui perto, que tem, né, uma característica muito forte das quitandas também. Então, esses territórios, eles vão variando as receitas. Então, às vezes o nome muda, ou o nome não muda, mas o modo de fazer muda, né? E o que tem sido muito interessante também em Minas Gerais é a gente perceber que os municípios despertaram para essa questão de proteger esses saberes, né? Então, a gente vê um movimento muito grande dos municípios de pensar em patrimonializar esses jeitos, esses modos de fazer das receitas mineiras. E eu acho que a tendência é que isso cresça cada vez mais e que leve a nossa cozinha aí para o mundo, que é o que eu acredito muito que vai acontecer nos próximos anos, sabe? Esse movimento de políticas públicas em torno da gastronomia, do próprio processo de patrimonialização da cozinha mineira aqui, que a gente está, né, vivenciando atualmente, e todos esses movimentos municipais de pensar os pratos, de pensar as receitas e cuidar disso, tornar isso patrimônio material. Isso vai ter um impacto muito grande em como as pessoas fora de Minas Gerais, né, do Brasil e até do mundo, vão passar a ver a nossa cozinha. E é importante isso que você falou, porque eu acredito muito numa coisa que eu falo assim, a gente cresce na cidade grande, vamos dizer, né? E aí a gente acostuma com o chefe tal que tá na TV e tudo. E aí a gente lembra muito de uma cozinha técnica. Mas essa cozinha que conta a história, que é essa que será patrimonializada, ela é uma cozinha da família. Vamos chamar assim, daquela doninha que sempre fez para sustentar as pessoas. E eu acredito que patrimonializar é lembrar e fazer valer o valor dessa pessoa, dessa história e dessa região. E aí tem uma coisa dentro disso que eu acho que é o fortalecimento da própria pessoa em relação ao que ela faz. Porque muitas vezes elas têm uma atividade muito valiosa que elas não percebem esse valor. Sim, com certeza. E assim, acho que isso é um ponto muito forte de dar visibilidade a quem de fato faz essa história, né, da cozinha mineira. E um outro ponto também que eu acho que a gente precisa pensar
de forma mais consistente, importante, né, enquanto instituições que fazem esse desenvolvimento, que lutam por isso, é trazer essas características, essas pessoas, essa cultura para que ela seja refletida no cardápio também dos restaurantes, sabe? Porque a gente vê grandes chefes muitas vezes, e esse movimento está cada vez mais forte, desses chefes que são mais da alta gastronomia, levando a bandeira de Minas Gerais, então é um movimento lindo de se ver também. Mas a gente tem também os pequenos empreendedores, que é quem vai oferecer a experiência muitas vezes para o turista nesses locais, que esse pequeno empreendedor ele entenda essa importância, entenda a importância daquela receita tradicional para o que o turista está buscando atualmente. E aí que a gente veja cada vez mais comidas com as características de Minas e com os ingredientes de Minas e menos filé com fritas e assim por diante, sabe? Sim. Porque o turista ele vai sempre gostar, o filé com fritas ele sempre vai existir no contexto, né, do cliente. Mas se a gente oferece novas opções ligadas também à experiência, além da comida em si, com certeza isso gera mais negócios, mais valor agregado para esses pequenos empreendedores, e que a equipe que está por trás ali desse bar, desse restaurante, desse negócio de alimentação, também sinta esse orgulho, né? Então, os atendentes dos restaurantes, a equipe de atendimento, ela tem um poder muito grande de ser porta-voz também dessa tradição e dessa cultura alimentar, e é onde a gente precisa cada vez mais trabalhar para esse desenvolvimento, para que essa mensagem seja levada por essas pessoas, para quem está consumindo. E isso vai atrair uma percepção do turista completamente única sobre o nosso estado. Porque, por exemplo, você vai para o Rio de Janeiro, você não volta com a comida... Qual que é a comida típica do Rio de Janeiro? Bom, eu posso estar falando uma coisa muito absurda, mas eu nunca identifiquei. E se a pessoa chega aqui e em todo o cardápio, ela pode até, na conclusão final, pedir o filé com fritas, mas ela vai perceber um estado que em todos os momentos valoriza o local, Exato. Valoriza a história. E isso é muito bonito de contar, porque a gente já é um estado que atrai as pessoas pela simpatia e pela comida. Né? Então, se a gente tornar isso ainda mais potente, com certeza a gente vai crescer muito. E é engraçado que tem gente que é contra esse movimento, mas não tem nada que movimenta mais a economia que o turismo. Não tem. Exato. É um grande propulsor de geração de negócios e de valorização dos territórios, né? Então, muitos territórios, às vezes territórios minerados, por exemplo, que trabalham com mineração, etc., eles migram naturalmente para atividades, muitas vezes, relacionadas ao turismo. Por quê? Porque é um setor muito democrático também, né? Então, quando a gente fala de turismo, a gente fala do segmento de alimentação, do segmento de hotelaria, do segmento de prestação de serviços, de receptivo, de agências, do segmento de transportes. Então, ela é uma cadeia que ela é muito importante para a economia e ela consegue ter atuação e ramificações em diversos contextos, né? Então, você vai lá para o norte de Minas agora, você vai encontrar pouco frio, temporada de praia na beirada do Rio São Francisco. Então, eles estão inaugurando lá em Januária. Você vai para o sul de Minas, você tem o turismo de frio, né? O turismo de inverno, o turismo de montanha, de consumir os queijos, os vinhos, os fondis. Então, você tem isso tudo dentro do mesmo estado. E isso é muito legal, né? Sim. E a gente tem uma coisa que eu acho assim, que é incrível, que está crescendo também, que é esse turismo rural. Então, por exemplo, você ir ali para Gonçalves, Monte Verde e poder visitar a fazenda, visitar o produtor. Tem também aqui próximo a BH, a gente também já tem. Visitar fazendas de azeite, de queijo, de café. Como que você aprende, passa um dia diferente e é uma atividade que eu acho que une a família, pensando em turismo e passeio, né? Às vezes eu tô assim, eu e meu marido, a gente olha, aí tem uma senhora, aí tem uma mãe com uma criança de 7 anos e a criança já tá ali super interessada, querendo entender. Então, é um dia diferente, um formato de turismo diferente, que movimenta uma cadeia mais independente também, né? Com certeza. E esse turismo, ele pode ser pautado sobre várias frentes, assim. Então, você pode pensar que ele vai ser um turismo pautado por um produto. Então, um exemplo, a gente tem uma rota do polvilho lá no sul de Minas, numa cidade super pequena que chama Conceição dos Ouros. E é uma cidade que tem uma produção de polvilho muito importante, que abastece várias regiões do Brasil. E aí lá você consegue vivenciar essa rota, conhecer a produção do polvilho e comer as quitandas, os quitutes que foram produzidos com esse polvilho. Isso é
muito legal, muito né? rico. A gente tem aqui perto, doces de lapinha, rota dos doces de lapinha, tem Sim. rota do queijo na canastra. Várias rotas do queijo, então café também. O Cerrado Mineiro tem feito um trabalho excepcional, inclusive a gente recebe turistas internacionais para vivenciar as experiências de colheita do café lá no Cerrado Mineiro, em Patrocínio. Então, assim, pautar essas experiências no produto é uma alternativa muito legal, e também pautar essas experiências nos pratos típicos, nas características físicas desses territórios também, né? Então, se unir ali um lugar que tem um lago, uma cachoeira, e que aí você serve o almoço após, tudo está muito ligado à experiência, né? Uhum. Então, às vezes vai ter um produto primário, né, um café, um queijo, ou às vezes vai ter uma receita típica que vai pautar, mas sempre a gastronomia vai estar presente. Não tem como a gente desassociar o turismo da gastronomia, né? Não tem, porque ninguém faz nada sem comer. Exato. E hoje as pessoas querem fazer qualquer outra atividade e ter boas experiências também comendo, né? Sim. Então, você vai fazer um turismo de natureza, no final do dia você quer descansar e quer comer bem, quer lembrar daquela experiência do jantar que você teve numa viagem que foi especificamente para conhecer cachoeira e para fazer trilha. Então, Sim. hoje, isso está muito forte, né? A gastronomia está muito forte nesse sentido. É porque acaba que assim, se você vai para uma viagem gastronômica, você já tem a expectativa na comida. Agora, se você vai para uma viagem não gastronômica e a comida te surpreende, então ela consegue ganhar um espaço ainda maior. Exato. Porque ela foi além do que você esperava, né? É uma questão da expectativa não construída que faz ficar mais especial ainda. E no fim a gente vive para comer. Isso mesmo, com certeza. Agora me conta aqui, vou fazer uma dobradinha com você que eu não combinei. Um prato mineiro preferido. Frango com quiabo. Eu também amo. Amo. Também amo. E eles são bem diferentes em várias regiões de Minas, né? Então, conta sobre isso. É a forma de fazer o quiabo. Por exemplo, na Zona da Mata eu percebo que o quiabo ele é frito e picado bem pequenininho. Já no sul de Minas, o quiabo já é maior, sabe? Eu acho que ele tem um pouco mais da baba e é um outro jeito de comer que é delicioso também. No norte de Minas, a gente vê o quiabo muitas vezes com abóbora, por exemplo. Então, assim, frango com quiabo, o meu frango com quiabo afetivo é o frango com quiabo da minha mãe, da Zona da Mata, etc. E de um restaurante lá da minha cidade, que é esse pequenininho e ele é frito antes de fazer o caldo. Mas aí a gente vê de diversas formas, né? Também amo frango com quiabo, mas o meu é canjiquinha. Amo também. Ainda bem que tem menos. Eu falo que ainda bem que você não acha canjiquinha em todo lugar, porque senão eu tava a pé. Uma sobremesa. Bem, doce de leite. Não tem Amo jeito, doce né? de leite com queijinho. Meu Gosto ponto muito fraco. de doce de fruta também, sabe? Doce de mamão, compotas, eu gosto. Mas doce de leite ganha meu coração. Amo mais que qualquer outra sobremesa. Eu também. Agora, você sabe que eu não gosto de doce de fruta. É o meu ponto fraco, assim, não me pega. Gosto muito. Eu até gosto daquele de abóbora em pasta, que é uma pasta mesmo de abóbora, né? Eu gosto. Agora, esses de figo, pêssego, assim, eu não gosto tanto. Senhora. E uma combinação que não funciona? Que não funciona? Nossa, é difícil, porque eu como tudo. Eu é polenta. Polenta? Não. Polenta pra mim não funciona. Não gosto. Não, é difícil, assim, miúdo talvez eu não curta tanto, assim, mas não que eu não ache bom, é meu paladar mesmo, assim, sabe? Eu, assim, a polenta, é engraçado que eu adoro mingau de milho, não gosto de polenta. Não amo, nossa. Pra mim, assim, até se eu tiver numa situação, eu nunca vou ficar, nunca vai ser indelicado, mas eu não como. Inclusive, eu nem chamo de polenta, eu chamo de angu. 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 Amo. Angu, frango com quiabo e um anguzinho mole, nossa, eu me pega dispenso o demais. angu, mas assim, ó, sem chance. Engraçado que aí tem gente que fala sempre que você nunca comeu o meu. É porque o que você comeu tinha outra coisa. O meu é só milho. Eu falo, não. Inclusive, eu gosto do angu mole salgado, temperado. Que não, é o que me gosto pega. de nenhum. Entendi. Agora, já do mingau, eu amo. Minha paixão é mingau de milho, gente. E que lá na cidade do meu avô, eles chamam de outro nome, não é mingau de... Curau. Fala curau, mas só que tem lugar que você fala curau e eles não sabem. Não, pra mim, o que eu mais vejo, assim, é mingau de milho verde. Mingau doce de milho mesmo. Lá só fala curau. Agora, o doce de leite, ele tem uma coisa engraçada, que eu gosto em todos os formatos. Quadradinho, duro, aquele mais moreninho, aquele clarinho, todos. Também tenho meus preferidos,
que são industrializados, porque eu acho Também que a gente tem em tenho. Minas Gerais, principalmente, excelentes doces que são industrializados. Sim. E tem aqueles doces de leite que são mais naturais e mais caseiros, de pequenos produtores. E tem um doce que, para mim, ele é inesquecível, que é um doce de Santo Antônio do Grama, que é uma cidade... Se não me engano, ela fica ali na beiradinha da Zona da Mata, perto de Ponte Nova, Viçosa, naquela região ali. E é um doce muito bom. Você encontra ele no Mercado Central, aqui em Belo Horizonte, doce de leite de Santo Antônio do Grama. Acho que ele chama Sabores do Grama. Esse doce de leite Eu já vi esse doce de leite no Mercado Central. Ele é delicioso. Nunca pode comer. comprei. Eu gosto, eu adoro várias marcas também industrializadas, caseiras e tudo. Mas tem um Dom, Conheço. que eu adoro. Excelente. Mas só que ele tem um que é o raspa de tacho. Aham. Só que é muito difícil de achar. Exatamente, porque não tem tanta raspa, né? Quando você achar, já guarda uns 5. Ai, Porque ele isso é eu nunca muito. Eles provei. pegam aquela raspa Aham. e colocam dentro, passa assim no pote e põe o doce. Você não tem ideia. Saindo daqui, eu vou lá no mercado procurar ele. Não, isso aí, gente, assim, esse aí, vocês, quando acharem, de preferência, levam pra minha casa. Porque, assim, não desperdício, ele é muito bom mesmo. E pensando sobre tudo isso, e também na importância, porque hoje a gente tem, assim, quem tá no segmento, quem já gosta do assunto, já estuda sobre. Mas o cliente comum, o cidadão comum, que gosta também, mas não tem o hábito de pesquisar, quais são as fontes, assim, tem o Prepara, mas, né, pode convidar o pessoal, mas quais são as fontes, como que você acha que as pessoas podem buscar um pouco dessas informações de maneira mais consciente? Bem, hoje a gente tem um movimento muito importante, assim, de promoção da nossa gastronomia, com as ações que o governo do estado faz, com as ações que a Prefeitura de Belo Horizonte, né, que é uma cidade muito importante para a gastronomia de Minas, que é a cidade criativa da gastronomia. Então, eu acho que essa pauta, ela é muito recorrente, então acho que é uma boa fonte de consulta, né? Tem muito conteúdo que é produzido a respeito. A gente tem jornalistas que são especializados, também tratam o tema de gastronomia com muita propriedade, com muita seriedade, sabe? Então, eu acho também que são boas fontes de consulta. Nós temos também os circuitos turísticos aqui de Minas Gerais, as instâncias de governança do turismo, que são muito organizadas e que falam muito também sobre essa cultura alimentar dos territórios. Então, também acho que são boas fontes de pesquisa e muitos bons influenciadores também. Assim como você que trabalha, né, com Coisa de Mineiro, com Isabela Lapa, trazendo essas pautas, eu vejo muita gente boa que leva a bandeira de Minas Gerais, sabe? Então, isso também é muito bom. A gente está num momento bom nesse sentido. Então, acho que essas são algumas fontes, assim. E se a gente for pensar na história, como começou e como se originou, assim, eu acho que vale muito a leitura do livro do Eduardo Frieiro, que é um livro complexo do ponto de vista de linguagem, assim, é um livro, né, mais antigo e que você tem que ler e reler, mas que é o Feijão, Angu e Couve, do Eduardo Freire, que eu acho que conta muito de onde que a gente nasceu, assim, foi o primeiro livro sobre a gastronomia mineira e que eu sempre indico porque para entender melhor sobre esse universo e sobre a amplitude da nossa gastronomia, ele é uma boa fonte de consulta. Não, esse livro é dificílimo de achar. Inclusive, gente, tem que procurar em sebo, pagar caro, e é isso mesmo, mas vale a pena. Vale a pena, É uma exato. ótima leitura. Adorei, queria te agradecer. Obrigada. Convido o pessoal para te seguir nas redes Isso sociais, aí. todas que você quiser. Tá certo, o meu Instagram é Simone Lopes P. E nós temos também o Instagram do Prepara Gastronomia, que é o projeto do Sebrae Minas, que ajuda os pequenos empreendedores, né? Apoia os pequenos empreendedores de alimentação, que é o preparagastronomia.sebrae. Lá a gente fala muito sobre cozinha mineira, sobre todos esses territórios que eu falei aqui. Então tem muita informação interessante para os empresários e também para o público final que quer conhecer sobre a nossa gastronomia. Sim, e inclusive, gente, ela não falou, mas eu vou falar, eles têm também o Sebrae Play, que é super legal. Lá tem uma série é uma coleção, na verdade, que fala, né? Uma coleção de conteúdos que são técnicos voltados para os empresários do segmento de alimentação que querem entender melhor sobre seus processos de produção, sobre seus processos de gestão, pensar na estratégia do negócio como um todo. Então, uma série de conteúdos gratuitos que estão lá, acessíveis, e a gente alimenta quase que diariamente com informações, vale bastante visitar o Sebrae Play. Eu acho legal falar, porque a gente tem aqui na Alvorada muito empreendedor que assiste, mas todo mundo, eu acho, hoje conhece alguém
Então, a gente também estimular os lugares que a gente gosta a aprender é muito bom, porque aí torna a nossa experiência de cliente melhor também. Isso aí, com certeza. É isso, adorei. Obrigada. Eu que Venha agradeço. mais pra gente Venho conversar sim. sobre esse assunto tão importante. E vocês continuem acompanhando a gente aqui, todos os dias, na Alvorada e aqui no YouTube. Até mais. Até.